a gente vai conversar para falar a respeito um pouquinho mais de como é que vai ficar tudo isso agora nesse ano de 2022, já que a gente está começando o ano e a gente gostaria de informações diferentes dessa. Então, quem vai comentar a respeito desse assunto com a gente, para tirar dúvidas, inclusive, é o médico e professor de saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, o Fabrício Augusto Menegon. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela disponibilidade de participar ao vivo. O senhor consegue me ouvir direitinho, né? Então, boa tarde. Vou deixar o senhor desejar uma boa tarde aqui para o público do Balanço Geral. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a toda a audiência do Balanço Geral Joinville. Você vai me permitir uma pequena correção, Kelly. Na verdade, eu não sou médico, eu sou epidemiologista de atuação, mas a minha formação de base não é medicina, né? Mas como atuo na área de saúde pública, venho acompanhando muito próximo, de forma muito próxima, o desenvolvimento e desenrolar da pandemia da Covid-19 aqui em Santa Catarina, né? Importantíssima correção, muito obrigada ao senhor. Então, eu vou primeiro fazer a pergunta aqui, né? Como é que deve ficar esse ano em relação à Covid? Os próximos meses, eles devem ser mais tranquilos ou o que a gente percebe agora no início desse ano é de que, de fato, a gente precisa se atentar ainda mais porque pode voltar tudo novamente como já foi lá no início? Na verdade, essa variante Ômicron, né, nós já conhecíamos o seu potencial de infectividade já há algum tempo. Não, de certa forma, não é surpresa o que nós estamos vendo em Santa Catarina e no Brasil e em outros países do mundo, não é surpresa porque nós já havíamos alertado da possibilidade real de um espalhamento da doença por conta das diversas flexibilizações que vem acontecendo desde 2020, na verdade, né? E o fato de que ainda há muito vírus circulando no mundo, então isso favorece o surgimento de novas variantes e, ao que parece, essas novas variantes têm um potencial de infectividade muito maior, né? É difícil nós fazermos qualquer previsão em relação ao que vai acontecer no ano de 2022, porque nós temos ainda muito no mundo, de certa forma, nós temos ainda bolsões de pessoas não vacinadas, né? Isso não acontece só nos países que já têm um percentual elevado de pessoas vacinadas. Isso acontece principalmente naqueles que não têm um percentual significativo de pessoas vacinadas. Então, esses bolsões de falta de vacinação, eles, de certa forma, contribuem para que novas variantes surjam, porque o que torna uma variante viável é você ter muito vírus circulando em determinadas regiões e o contato das pessoas, né? Isso é o principal fator de infectividade da Covid-19, né? O contato entre as pessoas. Então, o que a gente pode pensar para um futuro próximo, vamos pensar no ano de 2022, é que ainda existe a possibilidade real de novas variantes surgirem e, por isso, os governos têm que investir fortemente na vacinação em massa das pessoas e também na testagem. A testagem não pode ser deixada de lado, como a gente percebeu, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que os municípios voltaram a testar de maneira bastante elevada a sua população, só quando nós tínhamos já um elevado número de casos, né? A testagem nunca pode ser deixada de lado, porque a testagem é uma forma da gente acompanhar o desenvolvimento da epidemia e o espalhamento da doença, e eventualmente até atuar de forma antecipada, corrigindo alguns desvios, né, ou de certa forma, suspendendo algumas atividades que possam realmente contribuir com o espalhamento da pandemia. Então, é fundamental a gente usar ainda o mecanismo da testagem, que as prefeituras e governos realmente invistam em testagem em massa da população e que incentivem as pessoas a se vacinar. Nós já temos, enfim, diversos elementos que comprovam que a vacina é segura e eficaz e que ela realmente está desenvolvendo o seu papel fundamental, que é proteger de casos graves e mortalidade, né? Fabrício, vale até destacar que aqui em Joinville, inclusive, né, todas as unidades básicas de saúde aí do município estão fazendo essa testagem e hoje também o Boletim Epidemiológico do Estado confirmou que 70% da população já está imunizada. E para piorar a situação, além de todas essas variantes da Covid, ainda veio a gripe junto agora no início do ano, que está registrando também muita gente indo, né, em busca de atendimento porque aumentou o número de casos. E a que se deve isso? Tem a ver com a imunidade? Essas pessoas estão deixando aí, de repente, de se alimentarem direito? Não tem muita relação? Por que o senhor acha que essa gripe voltou tão forte?
Não, é claro que existe, Kelly, um fator individual que não pode ser deixado de lado. Algumas pessoas elas têm um nível de imunidade que é superior e que, portanto, as torna mais protegidas de infecções de doenças virais, né? Mas isso não pode ser tomado como elemento de base para a gente dizer que, enfim, que a circulação dos vírus, ou a gripe, ou a Covid-19, tem está sofrendo fortemente essa influência. O que nós estamos vendo é um elemento, de certa forma, até esperado, que tem a ver com a sazonalidade das doenças, né? A Covid a gente já sabe, é o surgimento de uma variante extremamente infecciosa, que é a Omicron, né? E a circulação do vírus da influenza, assim como o vírus da Covid-19, ele também sofre mutações, né? Então, algumas cepas desse vírus, algumas variantes, vamos dizer assim, desse vírus, elas também se tornam mais infecciosas, né? A vacina da influenza, ela não cobre todas as cepas que existem, né? Ela cobre as cepas que são mais virulentas ou mais circulantes, né? Existem cepas, por exemplo, que têm um poder de infectividade menor e que circulam em regiões muito específicas do mundo, e aí a vacina não tem a necessidade de cobrir essa cepa, né? Isso é uma questão de base na produção de todas as vacinas. Então, o que a gente está observando realmente é um evento em que culminou aqui uma grande circulação de pessoas, né? Os eventos de final de ano, essa subida alarmante de casos, ela chegou até antes do que a gente previa que ela fosse acontecer. A gente estava pensando que ela fosse acontecer na segunda e terceira semana de janeiro, e ela aconteceu muito precocemente, de certa forma influenciada inclusive por conta da influenza, né? Mas é uma questão relacionada à própria dinâmica das doenças virais, né? Elas circulam muito, elas infectam mais. Muitíssimo obrigada ao senhor. Desculpa interrompê-lo, nosso tempo é curto, poderíamos falar aqui a tarde toda a respeito desse assunto. Agradeço mais uma vez a sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Fabrício Augusto Menegon participando então e comentando para você a respeito dessa situação que a gente está enfrentando logo no início do ano. Mais uma vez, uma excelente tarde e muito obrigada. Boa tarde.